Ela estava de pé no meio da sala, tremendo, enquanto todos ao redor apontavam o dedo na cara dela com certeza absoluta. Foi ela, pode ter certeza, repetiram sem hesitar, e ela não tinha forças nem para se defender. Achavam que tinham as provas, achavam que tinham ganho. Mas quando aquelas imagens apareceram na tela e a verdade que ela carregava sozinha há tanto tempo veio à tona, ninguém conseguiu nem respirar. E o que aconteceu? A sala de reuniões da Alves Ano Ferreira tinha janelas que iam do chão ao teto. Era esse detalhe que Marina Conceição Duarte mais havia admirado quando entrou pela primeira vez naquele andar, 16 anos atrás, carregando uma blusa passada com ferro demais e um currículo de 2 páginas que ela havia reescrito 4 vezes na madrugada anterior, porque a impressora da Lan House cobrava por folha e ela só tinha dinheiro para 3 tentativas. As janelas davam para o bairro Batel, com suas palmeiras alinhadas e seus prédios de vidro e seus carros importados parados em fila dupla na hora do almoço. E Marina havia pensado naquele dia: este é um mundo que existe. Eu estou aqui dentro dele, não como pertença, como possibilidade. 16 anos depois, as mesmas janelas deixavam entrar a luz fria de uma manhã de julho em Curitiba. Aquela luz branca e sem misericórdia que o sul do Brasil reserva para os dias em que vai doer. Marina estava parada no centro geométrico da sala, com as mãos cruzadas sobre a pasta bege, que segurava contra o corpo como se fosse a última coisa sólida num mundo que havia começado a derreter há exatamente 47 minutos. Quando o telefone dela tocou com a convocação, 17 pares de olhos a encaravam. Ela conhecia todos eles. Conhecia os nomes dos filhos da maioria. Sabia quem estava pagando apartamento financiado, quem havia acabado de se separar, quem estava com a mãe doente no interior. Havia passado 16 anos aprendendo as pessoas dessa empresa com a mesma meticulosidade com que aprendia planilhas e fluxos de caixa. Porque Armando Ferreira, o homem que havia construído tudo aquilo com as próprias mãos, que havia morrido 2 anos antes, numa manhã de terça-feira enquanto tomava café na varanda de casa. Armando havia lhe dito uma vez que contabilidade e gente funcionavam pela mesma lógica. Tudo precisa fechar, e quando não fecha é porque alguém está escondendo algo. Naquele momento, cercada por 17 pares de olhos que já haviam decidido, Marina entendia com uma clareza dolorosa o que Armando queria dizer. Ela sentia o peito apertar, como se alguém tivesse posto a mão ali dentro e começado a espremer devagar. Não era o medo de ser presa, embora esse medo existisse, concreto e frio como o granito da mesa à sua frente. Era algo mais antigo, mais fundo. Era a sensação de ter construído uma casa tijolo por tijolo, noite após sacrifício, e de estar agora de pé enquanto alguém aplicava o golpe final com um sorriso nos lábios. Mas a coluna permanecia ereta. Isso ela havia aprendido antes de aprender contabilidade, antes de aprender a usar planilha, antes de aprender qualquer coisa que uma faculdade pudesse ensinar. Havia aprendido aos 22 anos, quando o pai dos seus filhos foi embora sem deixar endereço, e ela ficou num apartamento de 1 quarto em Ponta Grossa, com 2 crianças dormindo no mesmo colchão e 47 reais na conta. A coluna ereta não era orgulho. Era a única coisa que não custava nada e que ninguém podia tomar. Rogério Alves Ferreira andava ao redor dela em círculos lentos. Rogério tinha 41 anos e a aparência de quem sempre soube que o mundo lhe devia algo. Era alto, usava o terno bem cortado, com a desenvoltura de quem nunca precisou verificar o preço de nada, e tinha o tipo de sorriso que chegava nos olhos apenas quando ele estava ganhando, o que, até aquela manhã, era quase sempre. Herdara a Alves Ano Ferreira 2 anos atrás, após a morte do pai, e nos primeiros 6 meses havia reestruturado o que podia e desmontado o que não conseguia entender, que era a maior parte. O que ele nunca havia conseguido entender, especificamente, era Marina. Não a planilha dela, que era impecável.
não o método dela, que qualquer auditor reconhecia à primeira olhada como o trabalho de alguém que dormia pouco e pensava muito. O que Rogério nunca havia conseguido entender e por isso nunca havia perdoado era a lealdade que o pai havia depositado naquela mulher que não tinha sobrenome de família, não tinha conexões, não tinha nada além de 2 mãos calejadas e uma capacidade de trabalho que Armando Ferreira certa vez descreveu, na frente do filho, como a coisa mais rara que já vi em 30 anos de empresa. Rogério havia ouvido aquela frase aos 39 anos, no corredor do 2º andar, sem que o pai soubesse que ele estava ali. E havia guardado. Agora ele caminhava ao redor de Marina com as mãos nos bolsos do terno e o mesmo sorriso de sempre, e dizia para a sala inteira, não para ela, porque ela não merecia o endereçamento direto, que os números não mentem e que Marina havia sido gente de origem duvidosa, tentando chegar onde não era para chegar. Dizia, com a cadência de quem havia ensaiado, de quem havia dormido bem na noite anterior, sabendo que o dia seguinte seria bom. 340 mil reais. Ele repetiu pela terceira vez, parando atrás de Marina e falando para os presentes como se ela fosse uma peça de evidência e não uma pessoa. 8 meses. Transferências fracionadas para não acionar os alertas automáticos. Assinatura digital dela em cada transação. Fez uma pausa calculada. Gente, isso não é erro. Isso é planejamento. Alguém na sala fez um som que pretendia ser indignação e soou como o alívio de quem está feliz por não ser o alvo. Marina olhou para a janela. As palmeiras lá embaixo estavam paradas, sem vento. Ela pensou nos filhos. Rodrigo tinha 28 anos agora e trabalhava como engenheiro em Florianópolis. Camila tinha 26 e estava no 2º ano de medicina. Nenhum dos dois havia precisado de lan house para reescrever currículo. Nenhum dos dois havia dormido com fome. Ela havia garantido isso com cada planilha que fechou, cada hora extra que não registrou, cada final de semana que passou revisando relatórios enquanto eles dormiam. Eles não vão poder tirar isso de mim, ela pensou. Ninguém pode tirar o que já foi feito. A coluna permaneceu ereta. Simone Barros, chefe de RH da Alves & Ferreira, estava sentada no canto mais distante da mesa de reuniões, com os braços cruzados sobre o peito e uma expressão que Marina, se pudesse se dar ao luxo de analisar, teria descrito como culpa, tentando se disfarçar de neutralidade. Simone tinha 38 anos e havia chegado à empresa 4 anos atrás, indicada por um primo de Rogério. Era competente no que fazia. Marina havia reconhecido isso desde o início, mas competência, Marina havia aprendido, às vezes se curvava diante do medo de perder o que foi construído. Simone havia assinado o relatório de acusação na véspera sem fazer uma pergunta. Marina sabia disso, porque Tiago Leal, o assistente de Rogério, havia deixado escapar na Copa uma semana antes que ia ter movimentação no RH em breve. E Marina havia entendido o que estava vindo. Tiago Leal tinha 24 anos, e o olhar de quem ainda não havia decidido que tipo de pessoa queria ser. Era alto e magro, com óculos de armação fina que escorregavam pelo nariz quando ele ficava nervoso. O que estava acontecendo agora, enquanto ele operava o notebook conectado ao projetor da sala, exibindo na tela as planilhas com as transferências suspeitas, cada linha com a assinatura digital de Marina em vermelho, como sangue numa parede branca. Pode aproximar essa coluna ali, Rogério disse, sem olhar para Tiago. Quero que todo mundo veja o nome dela. Tiago aproximou. O nome de Marina apareceu ampliado na tela, repetido 17 vezes em 17 linhas de transferência. E ela sentiu pela primeira vez uma onda de algo que não era tristeza nem raiva, mas sim uma espécie de náusea intelectual. A repulsa de reconhecer a elegância sórdida de um plano bem executado. Suas credenciais, sua assinatura. Seus 8 meses de trabalho transformados em 8 meses de culpa fabricada.
Ele foi paciente, ela pensou. Eu preciso admitir isso. Ele foi muito paciente. Marina Conceição Duarte. Rogério disse então. E agora sim, ele se virou para ela, porque havia chegado o momento que ele havia guardado para o final, a cereja do bolo, o que tornava tudo isso não apenas necessário, mas prazeroso. Peço que entregue seu crachá neste momento. O silêncio que se seguiu tinha textura. Podia-se quase tocá-lo. E quero que saiba, ele continuou dando um passo na direção dela, que a polícia já foi acionada. Vocês vão esperar aqui até a chegada deles. Outro passo. Vou me certificar pessoalmente de que você nunca mais consiga emprego em empresa nenhuma dessa cidade. Em nenhuma cidade. Marina. Rogério esperou um segundo a mais do que havia planejado. Ele queria a reação. Precisava dela. Precisava ver alguma coisa se partir naquela coluna impossível. E quando não veio, fez um gesto para o segurança que estava parado junto à porta. O homem se aproximou. E foi nesse momento que Rogério, com um gesto que parecia casual, mas não era nada casual, bateu com o dorso da mão na pasta bege que Marina segurava contra o corpo, fazendo-a cair. Os papéis se espalharam pelo chão de porcelanato branco da sala de reuniões como folhas num dia de vento, e ele olhou para elas e disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. O que tem aí de qualquer forma? Rabiscos? Ninguém riu, mas ninguém disse nada. Marina se abaixou. Com os joelhos no chão frio do andar executivo da Alves & Ferreira, ela recolheu cada folha, uma por uma, com a precisão de quem sabe exatamente o que cada documento representa, em que ordem estão, o que provam. Ela não estava sendo humilhada. Ela estava contando e o tempo. Ela havia aprendido em 16 anos de planilhas. Era a única variável que ninguém conseguia manipular para sempre. Ela colocou tudo de volta na pasta. Se levantou. E foi nesse momento, naquele exato segundo, em que Marina voltou a ficar de pé, com a pasta contra o peito, e Rogério já havia se virado para dizer algo ao advogado ao telefone, que Tiago Leal, tentando fechar a apresentação no notebook, moveu o cursor pela área de trabalho do computador e viu um arquivo que não deveria estar ali. Ele piscou para a tela. O arquivo se chamava Backup Cam Sala Serve 9 Jun. Tiago não sabia o que era. Não havia mandado ninguém criar aquilo. O arquivo tinha um ícone de vídeo e uma data de modificação que era de 2 dias atrás. Ele olhou para Marina, um olhar rápido, involuntário, e ela estava de pé, com a coluna ereta e os olhos fixos na janela. E não disse nada, não fez nada, não deu nenhum sinal. Tiago clicou no arquivo. A tela, que ainda estava projetada para todos os 17 presentes na sala, piscou uma vez e começou a reproduzir. A imagem que apareceu na tela não era de alta definição. Era o tipo de gravação que câmeras de segurança produzem quando ninguém se importa muito com a câmera de segurança. Levemente granulada, com o timestamp no canto superior direito em fonte branca, mostrando um ambiente pequeno e iluminado por luz fria de neon. A sala dos servidores da Alves & Ferreira, no subsolo do prédio, onde ficavam os racks de computadores que sustentavam toda a infraestrutura da empresa. A gravação tinha data, tinha hora, tinha um homem, era Rogério Alves Ferreira. Ele entrava pela porta da sala de servidores com a desenvoltura de quem sabe que não há ninguém ali. Vestia o mesmo terno azul marinho que Marina havia visto nele pela primeira vez quando ele chegou à empresa para assumir o cargo de diretor. Ela havia notado o terno porque havia pensado que era caro demais para um lugar que ainda cheirava a trabalho e não a sucesso, e havia arquivado esse pensamento na parte da memória onde guardava as coisas que poderiam ser relevantes mais tarde. Na gravação, Rogério se sentava diante de um dos terminais. Digitava. A câmera estava posicionada num ângulo que mostrava claramente a tela do monitor. E embora a resolução não permitisse ler cada número,
Era possível reconhecer, sem nenhuma dúvida, a interface do sistema financeiro da Alves Ferreira. O mesmo sistema que aparecia nas planilhas projetadas há 15 minutos como prova do crime de Marina. O timestamp mostrava uma data de 9 meses atrás. Ninguém na sala respirava. A gravação não era um arquivo único, era um compilado. 7 segmentos, cada um com data e hora diferentes, cada um mostrando a mesma sequência. Rogério entrando sozinho na sala de servidores, acessando o terminal, realizando operações no sistema financeiro, saindo. Em alguns segmentos, ele estava de manga comprida. Em outros, de camisa social. Num deles, o que havia sido gravado numa sexta-feira à noite, quando o prédio estava quase vazio, ele havia parado no meio do processo, virado para a câmera como se tivesse ouvido algum barulho, e por 2 segundos o rosto dele ficou completamente exposto para a lente. Naquele momento, na sala de reuniões, quando o rosto de Rogério apareceu ampliado e claro na mesma tela onde havia estado o nome de Marina em vermelho, alguém soltou um som involuntário. Um som pequeno, quase infantil, de alguém que acabou de entender que o chão sob os próprios pés não é o que parecia ser. No último segmento da gravação, o mais recente, com data de 6 semanas atrás, Rogério fazia a última transferência e então, antes de se levantar, se permitia um gesto que a câmera capturou com uma crueldade acidental e perfeita. Ele sorria. Não era o sorriso que ele usava em reuniões, o sorriso calibrado de executivo. Era outro sorriso, pequeno, privado, satisfeito. O sorriso de alguém que está sozinho e acredita genuinamente que vai ficar impune. A gravação terminou. A tela ficou preta. Então, no silêncio que durou 40 segundos e que pareceu muito mais, Marina Conceição Duarte abriu a pasta bege. Ela colocou os documentos sobre a mesa com a mesma precisão com que havia os recolhido do chão minutos antes. Sem pressa, sem drama, com o cuidado de quem sabe o valor exato do que está manipulando. Eram 6 meses de trabalho silencioso. Estes são os registros de acesso ao sistema financeiro da empresa, Marina disse, e sua voz era calma, com o tipo de calma que não vem de frieza, mas sim de exaustão transformada em determinação. Cada linha mostra o horário em que meu login foi utilizado, o terminal de origem e o endereço IP. Organizei por data. Ela separou um conjunto de folhas e as empurrou para o centro da mesa. Aqui estão as datas que correspondem às transferências suspeitas. Em todas elas, o acesso foi feito a partir do terminal da sala de servidores no subsolo. Pausa. Eu nunca trabalho no subsolo. Minha estação é no 3º andar. Mas se alguém tivesse acesso master ao sistema, acesso que permite usar as credenciais de qualquer funcionário a partir de qualquer terminal, poderia fazer as transferências como se fosse eu, de qualquer lugar do prédio. Rogério havia se virado lentamente. O sorriso havia desaparecido. O acesso master ao sistema da Alves Ferreira, Marina continuou ainda sem olhar para ele, pertence exclusivamente ao diretor executivo. Isso está documentado no contrato de implantação do software, assinado pelo senhor Rogério Alves Ferreira há 22 meses. Ela tirou mais uma folha da pasta, uma cópia do contrato, com a assinatura de Rogério em destaque. Agora estas. Ela separou um conjunto menor de documentos, grampeados juntos. No dia 14 de março deste ano, uma das transferências foi realizada às 14h37. Naquele horário, eu estava internada no Hospital Nossa Senhora das Graças com diagnóstico de pneumonia bilateral. Aqui está meu prontuário de internação, com os registros de enfermagem de hora em hora. Aqui está o atestado médico. Aqui está a nota de entrada no sistema do hospital. Ela colocou cada documento lado a lado sobre a mesa. Eu estava com oxigênio no nariz e 39 graus de febre quando alguém fez uma transferência de R$18.400 usando meu login. Edson Camargo, o mais velho dos diretores, havia ficado de pé, sem que ninguém percebesse quando foi que ele se levantou.
Tinha 63 anos, cabelos completamente brancos e havia trabalhado com Armando Ferreira desde antes de a empresa ter nome. Estava olhando para os documentos sobre a mesa com uma expressão que Marina reconheceu, porque já havia visto antes. A expressão de alguém que está presenciando a confirmação de uma suspeita que teve vergonha de ter tido. Marina, ele disse, e a voz estava embargada. Há quanto tempo você tem isso? Ela ergueu os olhos para ele pela primeira vez desde que havia entrado na sala. 6 meses, ela respondeu. Comecei a documentar em janeiro, quando percebi o padrão. Levei 3 semanas para entender completamente o que estava acontecendo. Uma pausa. Depois disso, tentei solicitar audiência com o Conselho Administrativo por 2 vezes. As solicitações foram arquivadas sem resposta. Edson fechou os olhos por um... Por que você não foi à polícia diretamente? Simone perguntou, e a voz havia mudado completamente. A postura defensiva havia caído, e o que restava era uma mulher de 38 anos, que de repente parecia muito mais jovem, assustada com o que estava entendendo sobre si mesma. Por que esperou tanto? Marina voltou os olhos para ela. Não havia raiva ali. Havia algo mais difícil de sustentar. Havia compreensão, porque sem as gravações, eram meus documentos contra os dele, ela disse. E eu sabia muito bem qual dos dois o conselho ia acreditar. Fez uma pausa. Então esperei que ele fosse longe o bastante para que as provas fossem impossíveis de negar. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente do anterior. Não era mais o silêncio de pessoas que acreditavam numa culpa. Era o silêncio de pessoas confrontando a própria cumplicidade. Rogério havia recuado até a parede de vidro da sala de reuniões. Não havia nenhuma saída imediata. A porta estava do outro lado, onde o segurança ainda estava parado. E entre ele e a porta havia 17 pessoas e uma mesa de conferência coberta de documentos que, ele estava começando a entender, representavam o trabalho mais cuidadoso e mais paciente que ele havia testemunhado em 41 anos de vida. As imagens podem ter sido manipuladas, ele disse. Sua voz havia perdido o tom de comando. Era mais agora, ligeiramente apressada. Qualquer um com acesso ao servidor poderia ter editado esse vídeo. Tiago Leal tirou os óculos, limpou as lentes com a camisa, um gesto nervoso, involuntário, e os recolocou. O arquivo estava num servidor criptografado, ele disse, e havia algo novo na voz do rapaz, uma firmeza que não combinava com seus 24 anos, mas que parecia ter chegado de repente, como quem encontra a própria espinha dorsal num momento de necessidade. Eu tenho acesso de administrador ao nosso sistema e não consigo entrar nesse servidor. Alguém configurou uma chave de criptografia separada. Olhou para Marina. Os metadados do arquivo mostram a data de criação, as datas de cada modificação e o hash de integridade. Se o vídeo tivesse sido editado depois de criado, o hash seria diferente. Olhou de volta para Rogério. Ele não foi editado. Então foi ela quem criou o arquivo, Rogério disse. E agora havia desespero, tentando se disfarçar de lógica. Ela teve acesso ao servidor de alguma forma? Criou as gravações com imagens do senhor tirando 6 quilos no verão passado? Edson disse. E sua voz cortou o ar da sala como faca. Você acha que ela fabricou as imagens também, Rogério? Ela sabia de antemão que você ia usar terno azul marinho numa sexta-feira à noite? Rogério abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você está mentindo, ele disse. E desta vez estava olhando para Marina diretamente e era possível ver, com aquela crueza que às vezes se revela em pessoas quando o verniz cai de vez, o ódio nu embaixo de tudo. Você sempre quis isso, desde que chegou aqui, desde que meu pai ficou encantado com a pobre coitadinha que subia por degrau, você sempre quis o lugar dele. Marina o encarou, via tremer na voz quando ela respondeu. Eu nunca quis o lugar de ninguém, ela disse. Eu só nunca aceitei ser empurrada para fora do meu. Havia uma história que Armando Ferreira contava sobre Marina e que Edson Camargo havia ouvido tantas vezes que conhecia cada pausa,
cada inflexão, cada detalhe que Armando acrescentava, dependendo do humor do dia. Armando havia contratado Marina numa segunda-feira de setembro, 16 anos atrás, para uma vaga de assistente de escritório que pagava o suficiente para sobreviver e não muito mais. Ela havia aparecido na seleção com um terninho comprado em loja de segunda mão. Ele havia notado porque o zíper estava levemente torto e havia respondido cada pergunta com uma honestidade desconcertante, incluindo quando ele perguntou sobre sua experiência e ela disse: "Nenhuma que apareça no currículo, mas aprendo rápido e nunca minto." Armando havia contratado ela na hora, não porque a resposta era boa, embora fosse, mas porque havia reconhecido algo que raramente via. Uma pessoa que tinha mais medo de ser desonesta do que de não conseguir o emprego. Nos primeiros 2 anos, Marina havia feito o que havia prometido. Aprendeu rápido e não mentiu. Aprendeu o sistema financeiro da empresa por conta própria, estudando manuais nas madrugadas depois de colocar os filhos para dormir. Aprendeu a linguagem de planilhas, de relatórios, de auditorias, quando Armando percebeu que ela conseguia identificar inconsistências nos balanços mais rápido do que o que havia tomado uma decisão que irritou o filho, que tinha 17 anos na época e já demonstrava as tendências que confirmaria décadas depois, e anunciado que pagaria a faculdade de contabilidade de Marina como parte de um programa de desenvolvimento interno que, na prática, havia sido criado especificamente para ela. Marina havia se formado em 4 anos. Tirou 10 em auditoria. No dia em que Armando viu a nota, havia ligado para ela e dito: "Você me faz acreditar que às vezes a gente acerta." Ela havia respondido: "O senhor não errou. O senhor só me deu uma chance. Eu é que precisava não desperdiçar." Edson havia ouvido essa história da boca de Armando pelo menos 8 vezes. Estava pensando nela agora, de pé na sala de reuniões, olhando para os documentos sobre a mesa e para Marina de pé, com a pasta bege no braço e a coluna ereta, e sentiu o peito apertar com uma mistura de admiração e vergonha que era difícil de separar. Admiração pela mulher. Vergonha pelo próprio silêncio nos últimos 2 anos enquanto assistia Rogério desmontar, peça por peça, tudo o que Armando havia construído. Armando havia previsto isso, ele percebeu. Havia previsto e não havia sabido como impedir, mas Marina havia encontrado outra maneira. Tiago Leal havia se afastado do notebook e estava encostado na parede lateral da sala, ao lado da janela, com os braços cruzados e uma expressão que misturava choque e algo que levaria algum tempo para nomear. Uma espécie de vergonha retrospectiva, a sensação de ter sido parte de um mecanismo sem entender que mecanismo era. Ele havia entrado na empresa há 18 meses, indicado por Rogério, e em 18 meses havia feito o que assistentes fazem: executado o que era pedido, evitado perguntas desnecessárias, aprendido a não ficar no caminho quando o chefe estava num dia ruim. Havia preparado a apresentação das planilhas acusatórias na véspera porque Rogério havia pedido e havia achado que não era seu lugar questionar. Havia visto Marina sendo convocada naquela manhã e havia sentido um desconforto difuso que havia empurrado para algum canto, porque novamente não parecia ser seu lugar. Agora o arquivo estava aberto na tela e os documentos estavam sobre a mesa e ele estava olhando para as mãos, como se elas pertencessem a outra pessoa. "Eu não sabia", ele disse para ninguém em particular. Marina o olhou. "Eu sei que você não sabia", ela respondeu. Havia gentileza genuína ali, do tipo que não vem fácil para quem acabou de ser humilhado publicamente. E era exatamente por isso que tinha tanto peso. "Você só clicou num arquivo." Tiago ergueu os olhos para ela. "Eu preparei aquela apresentação", ele disse, e a voz havia afundado. "Coloquei o seu nome em vermelho na tela. Você foi o único que parou para olhar o que havia no computador quando poderia ter simplesmente fechado tudo." Ele não disse nada, mas algo em sua postura mudou.
A linha dos ombros caiu 1 milímetro, como um peso sendo remanejado. A pasta bege, Marina explicaria mais tarde para Edson, havia começado como um hábito. Ela sempre havia guardado cópias físicas de documentos importantes. Era uma prática que havia desenvolvido nos primeiros anos na empresa, quando ainda não confiava completamente nos backups digitais e quando cada papel tinha um peso concreto que a tela nunca reproduzia com a mesma fidelidade. A pasta havia sido um presente de Armando Ferreira no seu 10º aniversário de empresa. Uma daquelas coisas que ele fazia, pequenos gestos precisos que mostravam que ele prestava atenção em quem as pessoas eram, não apenas no que produziam. Ele havia visto ela sempre com uma pasta na mão e havia dado aquela, de couro bege envelhecido, com um monograma MCD em dourado discreto no canto inferior. Ele disse que era para eu nunca perder a documentação do que importava, ela disse. Edson olhou para a pasta com uma expressão que não era mais profissional. Quando eu percebi o que estava acontecendo em janeiro, Marina continuou, comecei a imprimir tudo que poderia ser relevante e guardar aqui. Os registros de acesso, os logs de sistema, as datas. Pausa. As câmeras de segurança da sala de servidores existem há 8 anos. Ninguém nunca presta atenção nelas, porque fica num subsolo que ninguém frequenta. O sistema de backup das câmeras grava automaticamente para um servidor separado. E eu soube disso porque fui eu quem aprovou o contrato quando o sistema foi instalado, 6 anos atrás. Você sabia que havia gravações desde o início? Edson disse. Eu sabia que poderia haver. Levei 2 meses para conseguir acesso ao servidor de backup sem chamar atenção. Quando encontrei os arquivos e vi o que havia neles, ela fez uma pausa. Passei 3 dias sem conseguir dormir direito. Não de medo, de precisar entender o tamanho do que estava olhando. Por que não foi imediatamente? Porque se eu fosse com as câmeras sozinhas, ele diria que eram fabricadas. Ela disse, com a paciência de quem já havia percorrido cada possibilidade muitas vezes. Eu precisava que as câmeras surgissem numa situação em que não fossem eu apresentando uma defesa, mas sim uma evidência independente aparecendo na frente de testemunhas. Eu precisava que parecesse e que fosse uma descoberta acidental. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de alguém que acabou de entender que estava diante de um nível de paciência e estratégia que não é ensinado em nenhum curso, que não se aprende em nenhuma faculdade, que só se desenvolve quando uma pessoa passou a vida sendo subestimada e aprendeu, célula por célula, que às vezes a única arma disponível é o tempo. Você esperou que ele te acusasse publicamente. Edson disse devagar, para que quando a verdade viesse à tona, viesse na frente de testemunhas que não pudessem negar o que viram. Marina não respondeu imediatamente. Depois disse, Armando me ensinou que os números precisam fechar. Eu só apliquei o método. Rogério havia parado de falar. Era a coisa mais notável naquele momento. Não a gravidade técnica do que havia sido revelado, não a frieza calculada de Marina, não a expressão de Edson, ou o choro silencioso de Simone, ou a palidez de Tiago. Era o silêncio de Rogério Alves Ferreira, que havia entrado naquela sala 30 minutos antes, com a certeza compacta e inabalável de quem ganhou. E que agora estava encostado na parede de vidro, com as mãos soltas ao lado do corpo, como se não soubesse mais o que fazer com elas. Havia um momento, Marina havia aprendido, em que a arrogância não conseguia mais se sustentar pelo próprio peso. Não era a derrota que a desfazia. Era o testemunho. Era ser visto. Isso foi fabricado, Rogério disse, uma última tentativa, mas a voz havia perdido qualquer convicção e o que saía era apenas o eco do que havia sido dito antes, esvaziado. Ninguém respondeu, e nesse silêncio algo se cristalizou na sala. Uma compreensão coletiva, tácita, de que o poder que havia ocupado aquele espaço nos últimos 2 anos havia sido, desde sempre, construído sobre areia.
Edson Camargo se virou para o lado, tirou o celular do bolso do paletó e discou um número que sabia de memória. Henrique, ele disse quando a linha atendeu. Sou o Edson. Preciso que você venha imediatamente ao prédio da empresa. Temos uma situação que requer abertura de inquérito interno. Pausa. Contra o diretor executivo. Outra pausa. Sim, você ouviu certo. Traga os documentos de afastamento cautelar. Rogério se endireitou contra a parede de vidro. Você não pode? Posso, Edson disse sem se virar. Sou o presidente do conselho administrativo desta empresa, cargo que seu pai me confiou porque eu tinha 60 anos quando ele morreu e ainda não me esqueci do que é honestidade. E que eu deveria ter exercido com muito mais firmeza nos últimos 2 anos. Desta vez ele se virou, e havia algo no olhar do velho diretor que era ao mesmo tempo julgamento e confissão. Essa responsabilidade eu assumo. Foi nesse momento que o elevador do andar abriu e 2 policiais entraram acompanhados da recepcionista do prédio que havia sido instruída a levá-los diretamente à sala de reuniões quando chegassem. A ligação de Rogério havia sido feita há 40 minutos, antes que o mundo virasse de cabeça para baixo. Os policiais pararam na porta da sala. Olharam para o ambiente. Uma mesa coberta de documentos. 17 pessoas em posições que não eram exatamente as de um grupo aguardando uma prisão. E Rogério Alves Ferreira, encostado na parede de vidro, com a gravata levemente afrouxada, e uma expressão que qualquer um dos 2 policiais, em seus anos de experiência, teria classificado imediatamente como a de alguém que havia acabado de perceber que a situação havia invertido completamente. Boa tarde, disse o mais velho dos 2. Recebemos uma chamada sobre um desvio de recursos. Sim, disse Edson, dando um passo à frente. E vamos explicar tudo com muita precisão. Mas o suspeito não é quem vocês foram informados que era. O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi descrito posteriormente por 6 pessoas diferentes, de 6 maneiras ligeiramente diferentes. Mas havia um detalhe em que todos concordavam sem variação. A compostura de Marina Conceição Duarte. Ela apresentou os documentos aos policiais com a mesma voz calma e a mesma sequência ordenada com que havia os apresentado para a sala. Mostrou os registros de acesso. Mostrou o prontuário hospitalar. Explicou a estrutura do sistema financeiro, o acesso master, a impossibilidade técnica de que as transferências tivessem sido realizadas por ela a partir do terminal do subsolo. Tiago confirmou os metadados do arquivo de vídeo com uma firmeza que ninguém havia esperado dele. Edson forneceu o contrato que documentava o acesso exclusivo de Rogério ao sistema. Rogério havia começado a ligar para o advogado quando um dos policiais pediu delicadamente que ele guardasse o telefone. Rogério Alves Ferreira, disse o policial mais velho, com a voz daqueles que já viram muita coisa e não precisam mais de tom dramático para comunicar o peso de um momento. O senhor está sendo detido para averiguação em relação às transferências não autorizadas documentadas. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Rogério olhou ao redor da sala. Olhou para Tiago, que não desviou o olhar. Olhou para Simone, que estava com as mãos sobre a boca e os olhos cheios de lágrimas. Olhou para os outros diretores e gerentes que havia convocado para aquela reunião como audiência para a sua vitória, e que agora o encaravam com expressões que iam da vergonha ao aturdimento. Olhou por último para Marina. Ela não havia virado a cabeça para acompanhar o percurso do olhar dele. Estava olhando para a pasta bege que segurava nas mãos, passando o polegar devagar sobre as letras douradas do monograma, MCD, com o tipo de gesto que as pessoas fazem quando estão ancoradas num objeto porque o mundo ao redor está se movendo rápido demais. Vou processar todos vocês, Rogério disse enquanto o policial o acompanhava para a porta. Vou processar essa empresa inteira. Vou processar você. Ele estava olhando para Marina. Você acha que ganhou alguma coisa? Você acha que... A porta da sala se fechou.
e a voz de Rogério Alves Ferreira foi ficando mais distante, misturada ao som do elevador chamado e as vozes baixas dos policiais, até que o silêncio da sala de reuniões da Alvesão Ferreira voltou a ser apenas o silêncio de um lugar onde as coisas normalmente acontecem de maneira ordenada. Marina soltou um longo suspiro. Não era vitória. Era o fim de um período muito longo de segurar a respiração. Simone Barros foi a primeira a falar. Ela havia passado os últimos 20 minutos tentando encontrar uma postura que não parecesse o que era a postura de alguém que havia feito a coisa errada e sabia disso e estava agora confrontando aquele conhecimento em público, que é sempre mais difícil do que confrontá-lo no espelho. Levantou da cadeira, caminhou até Marina com os ombros ligeiramente curvados, num gesto que não era submissão, mas era algo próximo, e parou a 2 passos de distância. Eu assinei aquele relatório, ela disse. A voz estava firme, embora os olhos estivessem marejados. Eu sabia que havia irregularidades no processo e assinei mesmo assim porque... Parou. Não existe justificativa para isso, na verdade. Eu estava com medo de perder o emprego. Mas isso não é justificativa. É só a razão. E razão não é a mesma coisa que justificativa. Marina a olhou por um momento. Eu sei o que é ter medo de perder o emprego, Simone. Ela disse. Sei melhor do que a maioria das pessoas nessa sala. Você poderia pedir minha demissão agora mesmo e seria completamente justificado. Marina pensou por um segundo. Não por hesitação, mas pelo tipo de pensamento que merece um segundo. Não, ela disse. Mas eu preciso de uma coisa. Simone esperou. Preciso que você olhe para o que aconteceu aqui hoje e lembre da sensação exata deste momento. Não para se punir, para carregar como bússola. Marina fez uma pausa. Medo é uma prisão que eu conheço muito bem. O que diferencia quem vive dentro dela de quem não vive não é a ausência do medo. É a escolha que fazemos dentro dele. Simone não disse nada, mas algo em seu rosto mudou com uma permanência que era diferente de alívio. Era mais parecida com resolução. Edson Camargo pediu que todos os outros saíssem da sala, exceto Marina, Tiago e os 2 diretores mais antigos que estavam presentes. Quando a sala ficou menor e mais quieta, ele se sentou à cabeceira da mesa e olhou para Marina com a expressão de alguém que está prestes a fazer uma proposta que sabe ser inadequada, mas necessária. A empresa está sem direção executiva financeira, ele disse. O conselho vai precisar se reunir nos próximos dias para uma reestruturação completa. Mas até que isso aconteça, precisamos de alguém que conheça cada parte deste organismo. Pausa. Você conhece esta empresa melhor do que qualquer pessoa viva, Marina. Armando a conhecia da mesma forma. Esse conhecimento não veio do cargo, veio de quem você é. Marina olhou para ele. Está me oferecendo a diretoria interina, ela disse. Não era pergunta. Estou pedindo que você considere, Edson respondeu. Com todos os poderes e o salário correspondentes, imediatamente. O silêncio que se seguiu não era de hesitação. Era o silêncio de alguém organizando as condições que fariam aquela resposta ser sim. Aceito, ela disse, com uma condição. Edson assentiu. Simone Barros mantém o cargo, desde que passe por avaliação de conduta e que aceite participar do processo. Marina apoiou as mãos sobre a mesa. Errou, mas não é monstro. Gente que erra por medo merece a chance de aprender a errar por outras razões. Marina olhou para Edson. Se eu não tivesse tido as chances que tive, sabe Deus o que teria feito por medo ao longo dos anos. Não sou a pessoa certa para jogar a primeira pedra. Edson olhou para ela por um longo momento. Armando costumava dizer, ele falou devagar, que a generosidade de uma pessoa é proporcional ao quanto ela já precisou dela. Fez uma pausa. Ele estava falando de você quando disse isso. Não sei se você sabia. Marina não soube o que dizer. Então, o peito apertou de uma forma completamente diferente das vezes anteriores. Não dor, não medo,
mas a pressão estranha e quase física de ser vista com precisão por alguém que não está mais aqui para ver. Eu não sabia, ela disse, com a voz embargada pela primeira vez em toda aquela manhã. Então, finalmente, as lágrimas que ela havia segurado por 16 anos de silêncio e sacrifício e paciência desceram, discretas e sem performance, pelo rosto de Marina Conceição Duarte, enquanto a luz fria de julho entrava pelas janelas que iam do chão ao teto. Naquela mesma tarde, antes de sair do prédio, Marina foi até o subsolo. A sala dos servidores era exatamente como aparecia nas gravações. Pequena, fria, iluminada por aquela luz de neon que tornava tudo levemente irreal. Os racks zumbiam com o som constante de sistemas que não param, processando informações que ninguém vê, mas todo mundo depende. Ela ficou parada na porta por depois entrou, caminhou até a câmera de segurança no canto superior, pequena, discreta, do tipo que as pessoas ignoram porque parecem irrelevantes, e olhou para ela com uma expressão que não era triunfo. Era gratidão. Ela havia passado 2 meses aprendendo o sistema de backup daquela câmera específica. Havia passado noites estudando a estrutura de criptografia do servidor secundário. Havia pensado mais de uma vez que estava errada, que havia uma forma mais rápida, que não exigisse esperar por baixo de acusações cada vez mais pesadas, enquanto o plano se completava. Mas havia aprendido, nos 16 anos de Alvison Ferreira, que as coisas construídas com pressa raramente ficam de pé. E havia aprendido antes disso, no apartamento de um quarto em Ponta Grossa, com 2 filhos dormindo e 47 R$ na conta, que às vezes a única estratégia disponível é durar mais do que o problema. Ela apagou a luz da sala de servidores, fechou a porta e subiu para o 3º andar. Havia muito trabalho a fazer. 8 meses depois, a fotografia que apareceu no perfil do LinkedIn de Marina Conceição Duarte naquela manhã de março mostrava algo que, para quem não conhecia a história, poderia parecer apenas o registro de um evento corporativo. Uma sala de auditório, pessoas de pé aplaudindo, uma mulher ao microfone. Para quem conhecia, era outra coisa. O auditório ficava na sede reformada da Alvison Ferreira, que havia passado, nos meses anteriores, pela reestruturação mais profunda de sua história, com novos protocolos de governança, um conselho administrativo ampliado, com membros externos e uma política de transparência financeira, que havia sido citada em 2 reportagens do setor como modelo de boas práticas. Marina havia assumido a diretoria financeira permanente 3 meses após a crise, por voto unânime do Conselho, com Edson Camargo colocando o primeiro papel na urna com a expressão de quem está cumprindo uma dívida que deveria ter sido paga há mais tempo. A fotografia, Marina estava de pé diante de um microfone, com uma pasta na mão, não a pasta bege, que estava agora numa prateleira do seu escritório no 3º andar, ao lado de uma foto de Armando Ferreira que Edson havia colocado ali na semana em que ela assumiu, sem dizer nada, apenas colocado. Era uma pasta nova, preta, de material mais resistente, que ela havia comprado para os eventos formais, porque a bege era para o que importava. Que Marina estava anunciando naquela manhã de março para os 217 funcionários da empresa reunidos no auditório era a criação do Fundo Armando Ferreira de Desenvolvimento Profissional. A ideia havia surgido numa tarde em que ela estava revisando o balanço do trimestre e havia parado no meio de uma coluna de números para pensar, de repente e sem razão específica, numa lan house em Ponta Grossa, e no custo de uma impressão por folha e na sensação de reescrever um currículo 4 vezes, porque não se pode errar quando só se tem dinheiro para 3 tentativas. Havia ficado imóvel por quase 1 minuto. Depois havia aberto um novo documento e começado a escrever. O fundo oferecia bolsas de capacitação profissional para mães solos de Curitiba e região metropolitana. Cursos técnicos, faculdades, certificações,
o que cada beneficiária identificasse como o próximo degrau. Não era caridade. Era o que Marina, em cada comunicação sobre o programa, chamava de restituição. Alguém me deu uma chance quando eu precisava. O mínimo que posso fazer é garantir que a fila ande. A proposta havia sido aprovada pelo Conselho no mesmo dia em que Marina a apresentou, por unanimidade, sem discussão. Rodrigo e Camila vieram para a inauguração do fundo. Rodrigo, 28 anos, engenheiro. Havia ficado em silêncio por um longo momento ao entrar no auditório e ver o nome do fundo projetado na tela. Depois, havia se virado para a mãe com os olhos marejados e dito: "Você nunca me contou a história completa do Sr. Armando, porque algumas histórias precisam amadurecer antes de ser contadas", ela havia respondido. Camila, 26 anos, segundo ano de medicina, havia abraçado a mãe por mais tempo do que o usual antes da cerimônia começar, e não havia dito nada, porque algumas coisas não precisam de palavras, são inteiramente compreendidas no silêncio entre dois corpos que se conhecem desde antes de tudo. Marina havia ficado com os olhos fechados durante aquele abraço por alguns segundos. Pensou no apartamento de um quarto, no colchão onde os dois dormiam juntos, no zíper levemente torto do terninho de segunda mão. Pensou em Armando Ferreira dizendo: "Você me faz acreditar que às vezes a gente acerta", e em si mesma respondendo: "O senhor só me deu uma chance". E percebeu, 8 meses depois da sala de reuniões, com as janelas do chão ao teto, que essa resposta havia sido verdadeira, mas incompleta. O senhor só me deu uma chance, e eu aprendi que uma chance nas mãos certas se multiplica. Tiago Leal estava no fundo do auditório durante a cerimônia, encostado na parede, com os braços levemente cruzados e aquele hábito de empurrar os óculos com o dedo indicador quando está pensando em algo que ainda não sabe nomear. 3 semanas após o dia da sala de reuniões, ele havia pedido uma reunião com Marina e chegado com um documento que havia preparado. Um relatório detalhando os processos internos que havia observado durante os 18 meses em que trabalhou diretamente com Rogério, incluindo conversas das quais havia participado sem entender completamente o contexto e que, retrospectivamente, havia percebido serem relevantes para o processo. Marina havia lido o relatório sem interrompê-lo. Quando terminou, havia colocado o documento sobre a mesa e dito: "Isso foi necessário e difícil. Obrigada." Tiago havia ficado vermelho. "Eu não fiz muita coisa", ele disse. "Você fez o suficiente no momento certo", ela respondeu. "Às vezes é tudo o que se pede de alguém." No auditório, durante os aplausos para o fundo, Tiago observou Marina ao microfone e pensou que havia uma coisa que ele não havia entendido antes daquele dia e que agora entendia: que integridade não é a ausência de medo. É o que você faz com o medo quando ele aparece. Ele havia pedido transferência para o departamento financeiro 2 meses atrás. Marina havia assinado a aprovação pessoalmente. Simone Barros completou sua avaliação de conduta em fevereiro. O processo havia sido conduzido por uma consultora externa especializada em ética organizacional. Uma exigência de Marina que Edson havia apoiado sem hesitação. Não era punição. Era o que Marina havia descrito na proposta como a oportunidade de entender por que tomamos as decisões que tomamos, para que possamos tomar decisões melhores na próxima vez que estivermos com medo. Simone havia passado 2 meses em sessões que combinavam avaliação profissional com reflexão sobre os mecanismos que levavam pessoas a se tornarem cúmplices silenciosas de injustiças por medo de perder o que tinham. Havia saído de cada sessão com algo que não era exatamente leveza. Era mais parecido com peso redistribuído, a sensação de carregar a mesma carga, mas com melhor postura. No último dia da avaliação, a consultora havia pedido que ela escrevesse uma carta. Não para Marina, para si mesma, para ser aberta em 1 ano. Simone havia escrito: "Você aprendeu que o medo de perder pode fazer você perder a si mesma antes de perder qualquer outra coisa.
Espero que lembre disso da próxima vez. Espero que lembre especialmente quando for fácil esquecer, que é sempre quando mais importa. Ela havia selado o envelope e entregado para a consultora, e havia voltado para o trabalho. Rogério Alves Ferreira respondia a processo por desvio de recursos, falsificação de documentos digitais e abuso de posição de autoridade. O advogado havia conseguido que a detenção fosse convertida em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica enquanto o processo corria, mas as perspectivas não eram favoráveis. Os metadados do arquivo de vídeo, os registros de acesso ao sistema e os logs de utilização do acesso master haviam composto um conjunto de provas que o relatório pericial descreveu como de consistência excepcional, uma frase que o promotor havia repetido em cada audiência subsequente com a satisfação discreta de quem raramente recebe evidências assim organizadas. Rogério havia tentado, nas primeiras semanas, construir uma narrativa alternativa, de que havia sido vítima de uma armadilha elaborada, de que Marina havia manipulado os sistemas, de que havia uma conspiração dos diretores antigos para desalojar os herdeiros legítimos da empresa que o pai havia construído. A narrativa havia durado até o momento em que o perito forense apresentou sua análise dos metadados do arquivo de vídeo e confirmou, sem margem para interpretação, que nenhum frame havia sido alterado após a gravação original. Naquele dia, Rogério havia olhado para as mãos no banco do réu com a mesma expressão que havia tido na sala de reuniões quando a voz foi ficando mais aguda. A expressão de alguém que entende tarde demais que o mundo não estava esperando por ele. A última cena desta história aconteceu numa tarde de março, 3 dias antes da cerimônia de lançamento do fundo. Marina estava sozinha no seu escritório no 3º andar, quando olhou para a prateleira onde a pasta bege ficava ao lado da foto de Armando Ferreira. Ela havia colocado a foto ali, com aquela expressão de quem está cumprindo algo não dito, e Marina havia entendido imediatamente o que era. Ele deveria ter estado aqui para ver isso. Este é o mais próximo que podemos chegar disso. Ela se levantou, caminhou até a prateleira e pegou a pasta. Estava mais leve do que esperava. Os documentos que havia carregado por 8 meses haviam sido entregues às autoridades, digitalizados para o processo, arquivados na memória da empresa. A pasta estava quase vazia, apenas algumas folhas no fundo que ela havia deixado lá intencionalmente. Ela a abriu. A primeira folha era a cópia do seu contrato original com a Alves Ferreira, datado de 16 anos atrás, com a assinatura de Armando Ferreira numa caneta azul que havia borrado levemente no canto. Ele sempre pressionava demais a caneta, como quem estava com pressa de deixar a marca no mundo antes que o tempo acabasse. A segunda folha era o comprovante do pagamento da primeira mensalidade da sua faculdade de contabilidade, feito por Armando pessoalmente, com uma anotação à mão no canto: investimento de longo prazo. A terceira folha era uma carta. Marina sabia o que era antes de abrir, porque havia guardado ela ali há exatamente 17 anos, quando havia recebido, e nunca mais havia relido. Não por ter esquecido, mas porque algumas coisas não precisam ser relidas para serem lembradas. Estavam escritas em lugares que não são papel. Mas naquele dia ela abriu. Marina, você completou o 1º ano. Quero que saiba que não foi fácil para você e que eu sei disso e que sei também que você nunca vai pedir que alguém reconheça isso. Então eu reconheço agora, sem que você precise pedir. Você me perguntou uma vez por que eu a contratei sem nenhuma recomendação, e eu disse que foi porque você prometeu aprender rápido e nunca mentir. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. Eu a contratei porque você entrou na minha sala com um terninho que estava bem passado, mas tinha um zíper levemente torto, e você não tentou esconder o zíper. Você simplesmente sentou com ele e respondeu às perguntas.
Gente que tem vergonha do próprio zíper torto raramente tem energia sobrando para ser honesta. Gente que esquece que o zíper existe porque está ocupada demais sendo competente. Essa é a gente que eu procuro. Você vai chegar mais longe do que imagina. Não por minha causa, por causa do zíper. Armando Marina ficou de pé por um longo momento com a carta nas mãos, no terceiro andar da empresa, onde havia passado 16 anos, olhando pela janela para o bairro Batel, com suas palmeiras alinhadas e seus prédios de vidro e a luz fria de março, que no sul do Brasil não é mais a crueldade de julho, mas ainda não é a gentileza do verão. Pensou no zíper. Pensou nos filhos. Pensou nas mulheres que iam receber as bolsas do fundo, mulheres que ela nunca havia conhecido e que nunca saberiam que havia uma mulher de 54 anos que havia guardado uma carta por 17 anos e que tinha certeza de que elas existiam antes de elas existirem, de que o caminho delas estava sendo aberto por alguém que sabia o custo de uma impressão por folha. Dobrou a carta com cuidado, colocou de volta na pasta bege e voltou para o trabalho. Família não é quem te dá o cargo. Família é quem te dá uma chance quando você não tem nada além do próprio caráter. Família é quem acredita no que você pode ser antes que você possa provar. E quando você finalmente prova, quando o momento que você esperou chega e a verdade que você carregou sozinha por tanto tempo finalmente aparece na luz, você descobre que estava carregando também, sem saber, o peso de todos aqueles que virão depois e que vão precisar exatamente do que você precisou. Este é o legado de uma pasta bege e de uma carta com um zíper. E nenhum tribunal, nenhuma planilha, nenhum sorriso de quem tem certeza de que ganhou pode tomar isso de volta.